Vamos agora iniciar o estudo dos produtos e serviços bancários. Vamos começar pelas operações de crédito, ou seja, os empréstimos e financiamentos. Nós vimos em aula anterior, no início de nosso curso, que as instituições financeiras captam recursos por meio de depósitos, que nós vamos ver daqui a pouco as modalidades, e com esses recursos captados concedem empréstimos e financiamentos, realizam operações de crédito. Vamos começar a ver então que operações de crédito são concedidas pelas instituições financeiras. Inicialmente, as operações de crédito voltadas para o segmento de pessoas físicas, para os indivíduos. Temos o cheque especial. Cheque especial é aquela modalidade de empréstimo onde o banco cria um limite paralelo à sua conta. Então, se você já usou todo o dinheiro que tem na conta, você ainda pode utilizar aquele limite, ou seja, fazer saques a descoberto, sem dinheiro depositado, porque o banco te permitiu um limite adicional à sua conta. Os juros são cobrados de acordo com a utilização. Quanto mais você utilizar, mais os juros você irá pagar. Você está vendo na tela que eu coloquei um asterisco na palavra cheque especial para assinalar o seguinte: esta operação ela é destinada tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Nós também temos cheque especial para empresas, para pessoas jurídicas. Funciona da mesma forma, um limite de crédito adicional ao saldo que a pessoa tenha disponível em sua conta. O crédito pessoal é uma modalidade de empréstimo na qual a pessoa física vai a uma instituição financeira, normalmente é uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, a chamada financeira. Também temos bancos múltiplos que operam nessa modalidade. E a pessoa pega dinheiro emprestado, paga em prestações. As financeiras são especializadas nessa operação. Concedem o crédito pessoal de maneira pulverizada, normalmente de valores menores. Como, no caso das financeiras, o cliente não tem um relacionamento, porque a financeira trabalha basicamente só com esse produto de crédito pessoal, os juros costumam ser mais elevados, porque o risco é maior uma vez que a instituição não tem um relacionamento mais frequente, mais estabelecido, mais fiel com o cliente. E também, por conta disso, os valores máximos de crédito concedidos são menores. Há uma possibilidade de fazer um crédito pessoal com um valor maior, quando o cliente coloca um bem como garantia. Por exemplo, o cliente que tem um carro quitado pode pegar aquele carro e aliená-lo à instituição financeira como garantia de um empréstimo. Também é possível fazer isso com um imóvel. É um crédito pessoal, mas esses são valores maiores porque tem uma vinculação com um bem dado em garantia. O chamado crédito direto ao cliente, na verdade, é uma operação que cada banco, cada instituição financeira dá um nome, o nome que prefere. O que caracteriza essa modalidade é que é um crédito pré-aprovado. O cliente, no momento que abriu a conta e fez uma série de outras operações, também assinou um contrato deste crédito pré-aprovado, mas ele não está utilizando no momento. Quando o cliente tem necessidade, quando ele precisa utilizar, ele vai ao sistema ou ao internet banking ou ao autoatendimento e habilita aquele crédito. E aí o empréstimo entra na conta dele, como um crédito de um empréstimo. O cliente vai ao internet banking ou ao autoatendimento e define o valor que ele quer pegar
porque ele tem um limite máximo, mas ele pode pegar menos. Então ele define o valor que ele vai pegar de empréstimo, a quantidade de prestações e o dia em que a prestação será debitada de sua conta. Ao ele dar esse conjunto de informações, o crédito já é liberado. Então é uma modalidade de empréstimo. Algumas instituições financeiras trabalham também com esse tipo de operação em modalidade de financiamento. O Banco do Brasil, por exemplo, tem crédito pré-aprovado, além da modalidade de empréstimo, também com financiamentos específicos. Tem um crédito pré-aprovado, uma linha pré-aprovada para informática. Tem uma linha pré-aprovada para viagem. Tem linha pré-aprovada para veículos. Então o cliente vai na loja que vende o equipamento de informática, na agência de viagens ou na concessionária ou loja de automóveis, escolhe a sua opção, passa o cartão, a loja faz o cadastro daquele crediário e ele já é liberado, porque já foi pré-aprovado. O crédito consignado é aquela modalidade de empréstimo em que as prestações são descontadas de folha de pagamento ou do benefício do aposentado no INSS. É o desconto em folha da prestação. Esta modalidade cresceu muito nos últimos anos. Houve um incentivo a essa contratação. É a modalidade de empréstimo para a pessoa física com as taxas de juros mais baixas do mercado, porque é a modalidade que tem o menor risco para a instituição financeira. Como é descontado em folha, o aposentado ou o trabalhador dificilmente fica inadimplente, porque normalmente é voltado para servidores públicos, no caso de trabalhadores da ativa. Também existe para empresas privadas, mas é menos comum. O público-alvo principal das instituições financeiras que operam com crédito consignado são os funcionários públicos e os aposentados do INSS. E aí, realmente, o risco é muito pequeno, porque o funcionário público não é demitido, a não ser que seja por justa causa, o que é raro. Aposentado não é demitido, então, enquanto ele estiver recebendo benefício previdenciário, a prestação será descontada. Da mesma forma, enquanto o funcionário público estiver recebendo o seu salário ou a sua aposentadoria de servidor público, o desconto será feito em folha de pagamento. Então, como o risco é menor, os juros são mais baixos. Temos o financiamento imobiliário, que é, como o próprio nome diz, uma modalidade de financiamento destinada a possibilitar a aquisição de imóveis para as pessoas físicas. É o famoso sonho da casa própria do brasileiro. O financiamento imobiliário viabiliza a realização deste sonho. O crédito direto ao consumidor, também conhecido pela sigla CDC, é uma modalidade de financiamento que o pretendente, o comprador, adquire um bem de consumo durável financiado. É o caso, por exemplo, daqueles balcões de financeiras que existem dentro de lojas de eletrodomésticos. A pessoa pretende comprar um eletrodoméstico parcelado, vai à loja e depois vai ao balcão da financeira. A financeira já aprova o crédito e aquela aquisição passa a ser financiada por aquela instituição financeira que tem um balcão dentro da loja. Também isso acontece nas concessionárias e lojas de automóveis. Nas grandes lojas de automóveis e concessionárias, tem até mais de um balcão ou mesinha de instituição financeira. Também são financeiras. Você vai adquirir um automóvel e financia aquela aquisição. O automóvel fica alienado para a instituição financeira que viabilizou, que financiou a compra, até o final do pagamento do
financiamento. E temos o crédito direto ao consumidor com interveniência. O crédito direto ao consumidor com interveniência, conhecido pela sigla CDCI, é uma operação de financiamento também para a aquisição de bens de consumo duráveis. Para o cliente, para o consumidor, ele não percebe a diferença entre o crédito direto ao consumidor e o crédito direto ao consumidor com interveniência, porque nas duas modalidades, o cliente adquire um bem financiado, vai num guichê dentro da loja para fazer o financiamento. A diferença entre o CDC, crédito direto ao consumidor, e o CDCI, crédito direto ao consumidor com interveniência, é que nesta segunda modalidade, no crédito direto ao consumidor com interveniência, na verdade, quem está financiando o consumidor é a loja. A loja financia o consumidor e a instituição financeira financia a loja. Então, no momento da compra, o cliente não percebe a diferença. Se o cliente pagar em dia, ele também não perceberá a diferença. Mas se ele atrasar, tem diferença. Porque no caso do CDC, como ele está devendo para a financeira, se ele atrasar, será a financeira que irá entrar em contato com o cliente. No caso do CDCI, se o cliente atrasa as prestações, quem entra em contato com o cliente e busca renegociar o débito é a loja, porque foi a loja que financiou diretamente o cliente. O banco, a instituição financeira, está por trás da loja, dando suporte àquela operação. Um exemplo prático. O exemplo mais conhecido de CDC com interveniência é a operação das Casas Bahia. A Casa Bahia pratica CDC com interveniência. Quem já adquiriu um eletrodoméstico ou um móvel financiado na Casa Bahia sabe que o guichê de crédito da Casa Bahia emite um boleto, um carnê do Bradesco. Entretanto, aquele guichê não é do Bradesco. E se você conhece alguém que fez uma compra financiada na Casa Bahia e atrasou as prestações, você sabe que este seu conhecido recebeu uma comunicação, uma cobrança da Casa Bahia. Porque a loja financia o cliente e o banco está por trás dando suporte àquela operação de financiamento concedida pela loja. Este é o CDCI, crédito direto ao consumidor com interveniência.